Este fato se passou com meu avô. O nome dele é Pedro Benícios. E contarei todo o fato com as suas próprias palavras. Nos anos 50, o meu avô era fuzileiro naval da Marinha Brasileira. Em 1957, a Marinha instalou o posto oceanográfico da Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade é uma das ilhas oceânicas do Brasil de beleza singular. É parte do estado do Espírito Santo, mas é administrada pela Marinha do Brasil e localiza-se a 1.167 quilômetros de Vitória, no Oceano Atlântico, na cadeia Vitória-Trindade. A ilha é formada por antigos vulcões submarinos extintos e possui incríveis formações rochosas. Na ocasião, o meu avô era o comandante, e ele ingressou na Marinha em 1944. E também defendeu nosso país da Itália fascista durante a Segunda Guerra Mundial. Conta o meu avô que chefiar o Point sempre foi um sonho. E para chegar à Ilha da Trindade, que ficava a cerca de 10.200 quilômetros do continente, o meu avô enfrentou 7 dias de mar. Em uma viagem no navio patrulha oceânico CT Araguari. E pelos 4 meses que se sucederam de treinamento, ele teve a missão de coordenar cerca de 30 militares, todos homens, para que as tarefas designadas pelo comando do 1º Distrito Naval ao Point fossem cumpridas. A presença da Marinha na Ilha da Trindade tem como principal objetivo ocupar e garantir a soberania dessa parte do território nacional, que tem uma extensão de quase 10 km². Bem, feito as considerações principais, vamos para o relato. Chegando à Ilha de Trindade, depois de uma longa e cansativa viagem, o meu avô e os outros patrulheiros atracaram o navio e saíram para montar os acampamentos na ilha. Pois a única coisa que havia na ilha era um obelisco erguido em mármore em 1914 pelos nazistas. Eles montaram os acampamentos e no dia seguinte deram início às atividades, como explorar os recursos da ilha e iniciar as atividades de caça e pesca e o armazenamento de água potável. E como o armazenamento de comida e água do navio estava com estoque para quase um mês, as atividades de trabalho poderiam ser feitas com calma, porém dentro do prazo estipulado pela Marinha. Os primeiros dias foram de trabalho pesado, mas depois de levantarem acampamento e iniciarem a construção do farol e das instalações militares, o trabalho ficou mais tranquilo. Durante as noites que se sucederam, todos ali ouviam gritos terríveis vindo de longe, ou até mesmo de choro e desespero. Os gritos também se misturavam com rosnados e um tom de muita fúria. Enfim, o meu avô não sabia identificar ao certo o que causava ou de onde vinham aqueles horrendos gritos. Mas isso se sucedia quase todas as noites, deixando todos ali apavorados. Mas ao longo do dia, eles evitavam tocar no assunto. Bem, um certo dia, o meu avô liderava uma equipe de 7 homens, cujo objetivo era explorar a ilha à procura de caça, mantimentos e outras atividades em comum que acontecia naquele lugar. E dentre os 7 homens, haviam 2 cientistas, um biólogo, um guia e 3 patrulheiros. E o meu avô era quem liderava a equipe de exploração. Ele ficou encantado com o lugar.
pois a vegetação daquela ilha era muito incomum com qualquer outra coisa que ele já havia visto em toda a sua vida. Eram animais e plantas que ele nem sabia que existia. E também ficou encantado com as samambaias de 2 metros de altura que eram típicas somente daquela região. Depois da exploração nos limites da ilha, todos voltaram para o acampamento já no final da tarde. Porém, logo avistaram uma caverna entre as montanhas rochosas. Tal caverna que eles nunca haviam percebido antes. Então, aproveitaram que já estavam por ali e entraram para explorar a caverna. O lugar estava um tanto escuro, pois além da caverna ser um pouco extensa, o sol já estava se pondo no oeste. O meu avô e os 7 homens se adentraram na caverna. Eles carregavam tochas e um lampião a querosene. Até que certo ponto, eles começaram a sentir um cheiro horrendo de podre. Então, seguiram em direção daquele forte cheiro de carne podre. Seguiram por mais uns 10 minutos, até se depararem com uma fera enorme. O meu avô descreve a criatura como uma fera de grande porte, coberta de pelos castanhos avermelhados, com braços longos e garras afiadas. E segundo ele, aquela coisa tinha mais de 3 metros de altura. Porém, assim que a criatura voltou bruscamente a atenção para o meu avô e sua equipe, os homens pararam em posição de alerta com as tochas empunhadas em direção do monstro. Mas aquela coisa não demonstrava hostilidade, muito pelo contrário. Segundo meu avô conta, no momento em que eles se depararam com a fera, aquilo estava sentada comendo folhas de árvore, o que de primeira vista parecia ser de bananeira. A coisa estendeu as suas mãos peludas na direção dos homens, lhe oferecendo a sua refeição. Um dos homens foi se aproximando aos poucos, e aquela fera parecia não se importar e nem se incomodar com a presença deles ali. O homem se chamava Bernardo e tinha por volta de 27 anos de idade e era o guia companheiro de viagem do meu avô. Ele tinha muita experiência com matas e lugares desconhecidos. O Bernardo estendeu a mão e começou a acariciar a criatura. E em seguida, a coisa abaixou a cabeça como se pedisse carinho. Então, o Bernardo fez carinho na cabeça da criatura, mas logo percebeu que aquilo que ele acariciava era apenas um tufo de pelos, e não havia cabeça nenhuma acima do tronco daquela coisa. O homem se assustou e bruscamente retirou a mão e tentou recuar, mas a coisa o agarrou com as suas mãos imensas, e em seguida os pelos da sua barriga foram se abrindo e dando lugar a uma imensa boca que saía de sua barriga, com dezenas de dentes pontiagudos e afiados como de tubarão. A boca daquela coisa deveria ter em torno de 1 metro. A criatura, com apenas uma mordida, partiu o homem ao meio e o devorou em poucos segundos. E quando meu avô se deu conta do que havia acabado de acontecer, ele percebeu que já não havia mais ninguém ali, pois todos haviam corrido desesperados. O meu avô então fez o mesmo, mas aquela coisa o seguiu, e aquilo era muito rápido. O meu avô e mais 4 homens conseguiram sair da caverna. Porém,
os outros se perderam lá dentro, pois o lugar parecia um labirinto. E enquanto eles corriam, ao longe, eles escutavam os gritos de desespero dos que ficaram na caverna. O meu avô e o que restou da equipe estavam a 4 quilômetros do acampamento. E depois de muito correrem, acharam que já haviam despistado a criatura. Ledo engano, pois a coisa estava os perseguindo. E quando eles deram conta disso, já era um pouco tarde, pois a criatura conseguiu abater e devorar mais 2 do grupo, sobrando apenas o meu avô e outros 2. Os 3 chegaram no acampamento apavorados. Alguns homens correram para o navio, enquanto outros pegaram as suas armas para enfrentarem a coisa. Porém, todos que confrontaram com a fera foram mortos. O meu avô conta que só não foi devorado pela criatura porque, num rápido impulso, ele conseguiu disparar o sinalizador de emergência bem na barriga daquela coisa, fazendo aquilo gemer de dor. 20 dos 30 patrulheiros conseguiram entrar nos barcos e chegarem até o navio patrulha. Porém, 2 patrulheiros ainda estavam na ilha. E como meu avô era o comandante, ele não poderia se salvar até que todos estivessem em segurança. Então ele voltou com o barco para resgatar os 2 que ficaram. O meu avô encontrou os 2 homens escondidos no que restou do acampamento. E por mais que o meu avô insistisse, os 2 homens não queriam sair dali de onde estavam escondidos. Até que a coisa arremessou uma árvore aonde eles estavam. A árvore acertou um dos homens, o matando instantaneamente. O meu avô e o outro homem conseguiram correr, mas a criatura estava a poucos metros de alcançá-los. O homem que estava com o meu avô tropeçou em algo e caiu no chão. Mas a criatura o ignorou e foi na direção do meu avô, que corria na frente. Com toda certeza, aquilo queria vingança, pois o meu avô o havia ferido com um sinalizador. Bem, o meu avô corria inutilmente, pois um passo da criatura era equivalente a 5 passos dele. Mas curiosamente, ele começou a escutar urros vindo de dentro da mata. E daí, ele só pensou o pior, pois para ele, agora eram 2 daquelas criaturas, como se uma já não fosse o bastante. Mas para sua surpresa, saiu da mata uma criatura enorme de pelos brancos. Não tão enorme quanto aquela criatura que tinha a boca na barriga. Porém, aquela criatura albina deveria ter os seus 2 metros de altura. Ambas eram bem semelhantes. Porém, a criatura de pelos brancos tinha a cabeça que lembrava um cão, olhos azuis, garras imensas e andava meio corcunda. A coisa que perseguia o meu avô logo voltou a sua atenção para a criatura albina. E ali se iniciou uma terrível luta entre as 2 criaturas, que trocavam mordidas e socos. E logo entraram se atracando para a mata. E por esse motivo, não foi possível o meu avô assistir àquela luta. Porém, ao longe ele escutava aqueles gritos terríveis e todo aquele alvoroço na mata. O meu avô e o seu amigo entraram no barco e seguiram em direção ao navio patrulha. Mas cerca de 3 minutos depois, tudo ficou em silêncio. E logo ele presenciou o terrível Mapinguari saindo da mata
com um enorme tronco de árvore nas mãos, e em seguida arremessou em direção ao barco. O tronco passou a poucos metros do barco que estavam o meu avô e o outro patrulheiro. A criatura arrancava as árvores e arremessava em direção ao barco. Mas por sorte, o meu avô e o seu amigo chegaram em segurança ao navio. E ao longe, todos observavam aterrorizados aquela criatura gritando e tentando entrar na água para vir em direção ao navio patrulha. Porém, a certo ponto da água, aquilo recuava. Até que a coisa voltou para a mata e trouxe consigo o corpo da criatura albina, que já estava sem vida. E então, aquela coisa levantou o corpo da criatura albina, exibindo para todos no navio como se fosse um troféu. O meu avô se comunicou com os superiores da marinha e informou toda a situação. Uma equipe de patrulheiros de busca e resgate, que eram conhecidos com a sigla ESEPM, Esquadrão Especial da Patrulha Marítima. Eles são tipo o DSCOB da Marinha, porém não escondem as suas atividades. Bem, o que se sabe é que o meu avô e o resto da equipe foram todos exonerados do cargo, e alguns deles até perseguidos e ameaçados. O meu avô recebeu algumas visitas de uns homens que usavam ternos pretos, e eles sempre diziam para o meu avô não tocar nesse assunto com ninguém, pois ele poderia perder muito mais do que apenas um emprego. Bem, o meu avô nunca foi um homem muito normal, mas acredito que ele tenha ficado assim devido a todo esse trauma que sofreu. Depois de muitos anos de pesquisa na região do Pantanal, o meu avô descobriu pelos nativos que aquela criatura se chama Mapinguari, e aquele ser não é afetado por arma alguma, a não ser que essa atinja a sua enorme boca, que se abre em sentido vertical, pois a boca do Mapinguari é a única parte sensível a ferimentos. E é por isso que o meu avô acredita que ele foi o único que conseguiu atingir aquela criatura de verdade, e assim o deixando com muito ódio dele. Boa noite. Olá, me chamo Luca. Irei relatar um fato que ocorreu com meu tio. Este ocorrido aconteceu em 1991, no interior de São Paulo. Ele morava em um sítio junto de sua esposa, que se chamava Isabel. E lá era um lugar muito pacato, típico do interior, calmo e pacífico. Ele tinha a fama de ser um cachaceiro. Trabalhava na roça durante o dia e à tarde ia para os bares da região e só regressava à noite. Mas tirando isso, ele era um bom homem. Mas houve uma época que ocorreram ataques às propriedades da região. Animais eram encontrados dilacerados e avistamentos de uma criatura negra de olhos vermelhos como sangue eram frequentes. Mas o meu tio não acreditava nessas histórias e sempre dizia que era invenção do povo. Ele sempre falava que aquilo não passava de uma onça. E as pessoas só inventaram isso para assustar as crianças mal criadas. E mesmo com tal ataque, meu tio não tinha medo de nada. Achava que era uma onça qualquer. Bem,
ele continuou a sua rotina. De manhã ele ia trabalhar na roça e à tarde ele ia para os bares. Mas um certo dia, depois do almoço, o meu tio foi para um bar que era uns 5 quilômetros de distância da sua casa. Pegou a sua moto e foi até este bar. Chegando lá, ele se sentou e pediu um copo de cachaça. E pouco tempo depois, chegou um homem. Ele aparentava ter uns 30 anos e foi logo se sentando ao lado do meu tio. E em seguida se apresentando. Olá, me chamo Alberto. E o meu tio respondeu: Opa, me chamo Humberto. Pelo visto você não é daqui, certo? O Alberto sorriu e disse: Sim, eu vim visitar uns parentes. O meu tio sorriu e o Alberto logo perguntou: É verdade sobre uma criatura que está matando os animais aqui na região? Ah, isso é invenção do povo. Não passa de uma onça, respondeu meu tio. Então, eles passaram a tarde inteira conversando e bebendo. E por volta das 11 horas da noite, o Alberto disse que precisava ir embora, pois estava tarde. E o meu tio ofereceu uma carona para ele. Os dois subiram na moto e foram rumo à casa dos parentes de Alberto. Alguns minutos na estradinha de terra, começaram a ouvir algo correndo pela mata, meio como se estivesse perseguindo eles. O meu tio não deu muita atenção, mas o Alberto só olhava para os lados, como se esperasse algo. E mal deu tempo do meu tio se atentar sobre aquilo, e uma fera enorme de olhos vermelhos como sangue saiu do mato e saltou sobre os dois na moto. Ambos caíram no chão, e o meu tio ficou atordoado e mal conseguia se levantar. Bem, assim que ele fitou os olhos na criatura, ele mal tinha palavras para descrever aquele animal. Mas segundo ele, era um animal enorme com pelagens negras e dentes que mal cabiam em sua boca. Os olhos da coisa eram vermelhos como sangue, e aquilo aparentava estar cheio de ódio. A criatura se parecia muito com um cachorro bem grande. No mesmo momento, o meu tio olhou para o Alberto. E aquele homem estranho havia tirado as suas roupas. Então, ele começou a se contorcer pelo chão e virou uma criatura parecida com a outra. Porém, ele era de pelagem branca e um pouco maior. Ambas as criaturas começaram a rosnar uma para a outra. O meu tio ficou imóvel de tanto medo e mal conseguia se mover e apenas observava tudo. A fera de olhos vermelhos pulou para cima da criatura de pelos brancos, e ambas trocavam mordidas e patadas, soltando rosnados e urros. Mas num golpe definitivo, a criatura branca enfiou as suas garras enormes no peito da fera de olhos vermelhos, e atravessando aquela grossa pelagem negra, e a matando instantaneamente. A criatura branca veio até o meu tio, que ainda estava parado de tanto medo. O meu tio percebeu que os olhos daquela criatura eram azuis. Aquele animal de pelos brancos e olhos azuis bufou na cara do meu tio e em seguida adentrou a mata. E depois de uns 15 minutos, o meu tio conseguiu se acalmar, pegar a sua moto e seguir para sua casa. Chegando lá, ele encontrou a minha tia dormindo no sofá. Acordou ela e logo foi lhe contando tudo o que havia acontecido. Ela riu e apenas disse: Você bebeu demais, Humberto. Já estava tão bêbado que estava vendo coisas.
O meu tio chegou até a acreditar nela, pois tudo aquilo que ele havia presenciado era muito fantasioso para ser real. Então, ele foi tomar um banho e em seguida foi dormir. No dia seguinte, tudo foi normal. E como de costume, ele foi trabalhar na roça. Mas assim que ele ia saindo de sua casa, ele logo viu o Alberto na porteira do seu sítio. Então, ele foi logo perguntando o que havia ocorrido na noite passada. O Alberto contou que tudo aquilo foi real. E ele disse que era um lobisomem albino que estava ali na região para proteger as pessoas do ataque do outro lobisomem, que na verdade era um cane do inferno. O meu tio estava tentando raciocinar tudo aquilo, pois era muita informação para a sua cabeça. E quando ia embora, o meu tio o agradeceu por tê-lo protegido. Alberto apenas acenou com a cabeça e seguiu seu caminho. E depois disso, nunca mais aconteceu algo sobrenatural com o meu tio. Boa noite. Olá, o meu nome é Vivian e tenho 35 anos. Fui mantida prisioneira numa instalação do Departamento Secreto de Contenção Obscura, o DSCOB, e fiquei lá por 7 anos. E durante este período, eu fui submetida a vários experimentos, que envolvia desde a administração de drogas experimentais a estimulantes lupinos, tranquilizantes, sedativos e torturas físicas e psicológicas, envolvendo eletricidade, espancamento, afogamento monitorado, testes com fogo, toxinas e muitos outros. E também exposição a luzes artificiais que reproduziam o brilho da lua nas várias diferentes fases. Éramos tratados como cobaias e submetidos à exaustão. Tanto que muitos lupinos não resistiam às sessões exaustivas de testes, e entre estes, o meu meio-irmão materno. E foram anos de puro terror, incertezas e desesperança. Os nossos corpos viviam doloridos de tanta injeção para retirada de sangue e administrações de substâncias. Entre tantas maldades que fui submetida, a mais absurda foi ter sido inseminada artificialmente com material genético do meu próprio irmão. Uma relação entre parentes com sangue tão compatível é algo abominável no mundo lupino, sendo que entre irmãos nunca ocorre copulação, mesmo estando na forma lupina. Isso é o que diferencia os lupinos dos cães, e nem mesmo entre os canes tal relação é tolerada. Nas raríssimas vezes em que uma coisa dessa acontece, o indivíduo originado não sobrevive à primeira transformação. Em geral, são indivíduos fracos de condições desfavoráveis à sobrevivência. E quando, por um milagre, não apresentam qualquer deformidade ou complicação, chegando a ter uma vida lupina como a maioria dos lobisomens, o indivíduo é marcado por um selo da vergonha. E embora as transformações sejam igual aos demais, os seus olhos apresentam a cor verde, o que revela o tipo de geração infame que o gerou. Então, que fique registrado: lobisomens de olhos verdes são aberrações. Bem, não como os canes que são odiados, mas como um erro dos pais. Pois haja visto que são frutos de incesto. As novas gerações lupinas até que os acolhem e não fazem qualquer distinção.
mas os lupinos mais velhos os veem com nojo e não querem que o seu sangue seja unido aos deles, temendo o nascimento de crianças lupinas com complicações. Bem, os meus pais se conheceram e se apaixonaram em circunstâncias incomuns. Ele era agente do Discob e foi designado para eliminar a matilha da minha mãe. Na época, a minha mãe era viúva e já tinha o Luciel, o nome lupino do meu meio-irmão, que significa o anjo que nasceu durante o dia, ou aquele de ideias inspiradoras. Para melhor entendimento, crianças lupinas são chamadas de anjo. É até estranho chamá-los de criança, mas em vários relatos é mencionado o termo criança para o melhor entendimento de vocês. O meu pai conheceu a minha mãe num restaurante de beira de estrada. Ela servia as mesas e chamava a atenção de muitos caminhoneiros e viajantes por sua beleza. O meu pai e seu parceiro de trabalho, de codinome 236, chegavam ao estabelecimento e assim que viu, ficou encantado. Bem, para encurtar a conversa, mesmo que contra tudo que parecia lógico, eles acabaram vivendo este amor. E foi um choque para os dois saberem que um era agente do Discob e o outro uma lupina. Vejo em muitos relatos que mulheres ficam loucas por lobisomem, mas saibam que homens que se apaixonam por lupinas e conseguem viver essa paixão intimamente ficam fascinados ao ponto de tornar-se escravos delas, mesmo tendo consciência dos perigos que correm. O meu pai tinha uma verdadeira adoração pela minha mãe, tanto que a alertava dos perigos e planos do Discob. A minha mãe era neta de cigana e aprendeu muitas coisas com a sua avó, chegando ao ponto de conhecer ervas de cura, orações e magias poderosas. E trabalhava nos finais de semana numa casa de curandeiros lupinos. E ela era conhecida como a Esperança Lupina. O Discob tinha conhecimento de suas atividades médicas e queria eliminá-la, pois sabia que ela era uma curandeira das boas e que atuava em conflitos, ajudando os lobisomens tanto atacando, já que era uma lupina de sangue ativado, quanto atendendo os feridos. Havia relato que ela alcançara um nível de cura ao toque, ou seja, conseguia curar lupinos só os tocando e ministrando as suas orações. E com o vasto conhecimento de magia cigana lupina, ela teria os favores dos 12 anjos lupinos: Jadiel, Muriel, Taciel, Coriel, Gatiel, Caliel, Roniel, Leriel, Suziel, Batiel, Datiel e Astiel. E também como os 3 demônios lupinos: Jadson, que significa o que mata em silêncio; Jardel, o que guarda e protege os vingativos; e Jamiel, o que provoca conflitos e se regozija com as tragédias. Com a ajuda do meu pai, a matilha sempre estava um passo à frente e só se fortalecia, fazendo com que o Discob não tivesse mais o êxito almejado nas operações, pelo menos as voltadas à eliminação de membros da matilha, a qual a minha mãe fazia parte. Em contrapartida, muitos indivíduos da matilha cometeram erros de exposição, e com isso, o agente 236, parceiro do meu pai, começou a desconfiar que ele estivesse sabotando as operações. Bem, ele se encontrou secretamente com mais 2 agentes, onde elaboraram um plano
para desmascarar o meu pai. Contudo, não deram valor a um olheiro lupino que adorava se disfarçar de mendigo. Diante disso, o meu pai foi informado. E o que era uma armadilha para desmascarar o meu pai se tornou a sentença de morte deles. O agente 236 combinou com meu pai uma operação. E fingindo de desentendido, o meu pai concordou. O plano era fazer uma visita a uma casa noturna frequentada por lupinos. E no meio do caminho foram interceptados por 2 veículos do Discob, de onde saíram 8 agentes. Eles pediram para eles não levarem a mal e fizeram uma revista neles à procura de aparelhos de comunicação ou coisa do tipo, já que era muito suspeito o fato das missões deles não serem satisfatórias. Bem, lógico que nada foi encontrado, e foi quando pediram para que os 2 não levarem nada para o lado pessoal, e comunicaram que eles iriam para a vila. Todos estavam fortemente armados. O meu pai se mostrou calmo e empolgado em ajudar, e eles o colocaram na linha de frente. Contudo, ele se fez de desentendido e fez o jogo deles. No entanto, a estratégia se voltou contra eles, pois caíram numa armadilha. No confronto, alguns lobisomens perderam as suas vidas, mas todos os agentes tiveram um fim doloroso e vagaroso. O meu pai aproveitou para entrar para a matilha, e foi quando a minha mãe e ele foram aceitos como um legítimo casal do bando. E nisso, ela, muito emocionada, revelou que lhe daria um filho. E para evitar que a matilha sofresse represária, nos mudamos para outro local. E por mais de 12 anos tivemos paz. Até que numa manhã ensolarada, onde cuidávamos da terra, a propriedade que vivíamos foi invadida. E o Discob cometeu uma chacina e tanto. O meu pai foi alvejado em meio ao tiroteio, defendendo meu irmão e a mim. A minha mãe foi morta de uma maneira covarde. E para demonstrar força e impor o terror, além de outras armas letais, havia gente com lança-chamas. Crianças, mães e até anciões foram queimados vivos. E todos eram membros da matilha que vivia na propriedade. Os gritos de dor e desespero foram de enlouquecer, enquanto eles corriam e caíam no chão rolando de dor até que se foram. O pior foi que o Discob chegou quando todos trabalhavam na propriedade coletiva. E ninguém realmente esperava por aquilo. E depois do massacre, tudo foi incendiado. E o Discob, como sempre, fez a sua faxina de primeira. Luciel e eu fomos jogados no furgão, juntamente com mais 5 sobreviventes. E até hoje eu não sei o que viram em nós. Mas o certo foi que fomos levados para uma instalação de pesquisa, aonde chegamos a nos arrepender de não termos morrido durante o ataque. Aos 14 anos, eu tive a minha primeira transformação, e foi algo terrível. Fui aprisionada, e depois de transformada, sofri várias agressões enquanto estava na forma lupina. Os agentes se divertiam com aquilo, e perdi a conta das vezes que aquilo tudo se repetiu. Eles jogavam carne dos lupinos mortos para comermos, e às vezes jogavam caças vivas, como coelhos, preás, cutias e porcos. E depois soltavam gás entorpecente
e vinham a equipe de coleta de sangue para experiências. E em seguida, a equipe de espancamento. Naquele lugar, digno dos filmes de ficção científica, fomos submetidos a várias maldades. Havia cerca de 100 lupinos cativos, vindo de diferentes lugares, de várias idades, e que serviam de cobaias para pesquisas. Muitos pareciam ter perdido a sanidade. Outros foram mutilados. Haviam lupinos com os olhos extraídos e castrados através de cirurgia, onde tiveram os testículos extraídos. O indivíduo teria atacado o cientista durante uma sessão de tortura. E como punição, os seus membros superiores e inferiores foram retirados. Haviam lupinos com depressão e com expressão de muito sofrimento. Gritos de dor e pavor e súplica pela morte eram ouvidos a todo tempo. A maioria dos lupinos perderam a esperança e queriam a morte como refrigério a tanto sofrimento. Homens que aparentavam no passado terem sido fortes e destemidos transitavam como escravos aterrorizados e extremamente submissos, todos jogados em celas individuais, acorrentados, sobre ameaças de punição com eletricidade ou mesmo espancamento e mutilações. Os cientistas do Discob ocultavam seus rostos e vagavam pelas alas, submetendo a todos ao que bem entendiam. Eles se vestiam de branco e seus jalecos eram trocados muitas vezes ao dia, já que derramavam muito sangue lupino com seus experimentos cruéis. Eram todos sádicos e não faziam diferença se suas vítimas estavam na forma humana ou lupina. Os agentes de segurança vestiam preto, usavam balaclava, que é uma espécie de capuz que só mostra os olhos, e estes iluminavam a todo momento os lupinos e apoiavam os cientistas nas várias experiências. Havia câmeras de tortura e laboratórios para todos os tipos de práticas que se podia imaginar. E aquele lugar era um verdadeiro inferno. O terror estampado nos olhos de todos era angustiante. E com o tempo eu não tinha mais nem força para suplicar por nada. Eu estava com 15 anos quando fui submetida a uma inseminação artificial com o material genético do meu próprio irmão. Vivi uma gestação desoladora onde não passava de uma cobaia. E no 8º mês de gestação, da minha cela, eu vi o corpo do meu irmão sendo transportado. E ele não resistia a um teste com fogo em uma câmera com luz artificial que reproduzia as condições da lua cheia. Os lupinos eram constantemente mantidos em testes. E quando estavam na forma de lobisomem, chegavam a praticar o autocanibalismo, já que não eram alimentados. E tudo isso com cientistas observando e anotando tudo. Havia alas onde só eram administradas drogas e retirado o sangue dos lupinos o tempo todo, sendo que para isso eles eram mantidos na forma lupina. Acredito que o objetivo era desenvolver produtos como vacina, remédios, estimulantes e outros. Nesta ala, alguns lupinos eram mantidos sedados. Bem, não vou mais entrar em detalhes a respeito do que era aquela instalação, pois não quero traumatizar ninguém mais do que eu já fiz. Bem, enquanto escrevo isso, eu choro bastante. Eu mesma hoje sofro as consequências físicas, psicológicas e emocionais do que foi ter estado naquele lugar.
E eu mesmo hoje sofro as consequências físicas, psicológicas e emocionais do que foi ter vivido naquele lugar. O rodízio de lupinos era grande, e do local que fui capturada, fui a única sobrevivente a ser resgatada. Não sei quantos lupinos foram mortos naquela instalação nos anos que fiquei ali. Só sei que todos os dias eram vários lupinos sendo trazidos para repor as vagas das celas e vários corpos sendo tirados, sendo estes os que não resistiam aos experimentos sádicos. Dei à luz a um menino, que foi tirado de mim com 5 meses do seu nascimento. Eu era mantida presa e nunca cheguei a tocar nele. Isso porque a enfermeira que cuidava dele alegava que eu poderia eliminar o espécime, pois poderia pensar que assim eu estaria poupando de sofrimentos vindouros. Ou seja, aquele ser era apenas uma cobaia. Ele foi identificado por um número e colocado junto a outros anjos, ou melhor, crianças lupinas. E com a chegada de algumas pedagogas, foi determinado que as genitoras pudessem ver, mesmo por trás de um vidro escuro, como era a vida de seus filhos. A ala das crianças lupinas era enfeitada, e eles não eram maltratados, mas frequentemente monitorados. Uma pedagoga perguntou qual era o nome que deveria chamar o meu filho. Muito emocionada, eu disse que ele deveria se chamar Coriel, que significa o anjo das cores, aquele que alegra com a sua chegada. E desde então, ele passou a ser chamado por elas de Coriel. As pedagogas do Discob serviam para manter a ilusão da infância e eram cuidadosas, mas a partir dos 7 anos, os lupinos eram tirados para outra ala, e aos 15 eram inseridos na ala dos adultos. Passei por testes em câmara com fogo, e foi quando recebi uma oferta por parte de um cientista. E ele disse que alguns seguranças precisavam aliviar os seus desejos masculinos. E como eu era uma das poucas mulheres jovens, ele me ofereceu a oportunidade de ser dispensada dos testes mais dolorosos. Eu aceitei, mas mesmo assim éramos vítimas de violência por parte dos agentes canalhas. Mas comparado aos demais, tivemos mais sorte. Eu estava da minha cela, encolhida com as mãos na cabeça, quando percebi uma movimentação estranha. Vários agentes correndo e se agrupando em lugares estratégicos. E logo um alarme começou a soar. E foi então que vi um grupo de pessoas invadindo e enfrentando os agentes. Era troca de tiro para todos os lados. E mesmo nas celas, cada um procurava se proteger. Porém, aquele não era o único grupo de homens armados. Havia lobisomens, canes e um grupo de ciganos, que mais tarde eu soube que pertencia a um único grupo chamado Resistência Lupina. E vi quando coquetéis Molotov foram jogados em alguns agentes do Discob, que corriam apavorados enquanto pegavam fogo. Cientistas apressavam-se em fugir, tentando salvar várias amostras. E diante daquilo, começamos a bater nas celas pedindo por socorro. Era fumaça e tiros para todos os lados. E logo, um grupo chegou nos libertando e nos colocando máscara contra a fumaça. Eu estava tão fraca que era apoiada. Bem, não só eu, mas vários outros lupinos. Percebi a preocupação daquelas pessoas estranhas com cada lupino. Eles corriam pela instalação, chegando às celas,
e até as câmeras de torturas. Eram muito bons em atirar e esfaquear. Fomos retirados daquele maldito lugar e levados para a ambulância que nos aguardavam. Falei das crianças, e eles avisaram que todas estavam bem e que foram resgatadas pela tarde de maneira que não chamaram a atenção. E graças às pedagogas, pois muitas delas apoiavam a iniciativa da resistência lupina. Cheguei a ver todos os cientistas sendo amontoados nos pátios, onde foram sentenciados ao extermínio por fuzilamento, e nenhum sequer escapou. E até os enfermeiros que trabalhavam para eles tiveram o mesmo fim. Alguns lupinos que serviram como cobaias pediram a eutanásia. Isso por terem sido castrados ou desmembrados. Os agentes de segurança do Discob foram queimados com o mesmo lança-chama que exterminaram as pessoas e que usavam nas instalações contra os lupinos aprisionados. E os outros foram mortos por canes e lobisomens. Contudo, helicópteros do Discob foram acionados, e também o apoio por terras, tanto em veículos como soldados vindo pela mata. O combate pela mata ficou por conta de vários canes e lobisomens que pertencem à resistência lupina. O combate pelo ar e pelas estradas ficou por conta dos soldados da resistência lupina. Fomos levados para uma espécie de acampamento na mata, onde havia pessoas para nos ajudar. E lá eu reencontrei o Coriel e as demais crianças. E muitas já eram órfãs, devido aos experimentos feitos na base do Discob com os pais delas. Aquilo parecia um sonho, mas surpresas ainda estavam por vir. Soube que o meu pai estava vivo e que ele era o líder da resistência lupina. E de acordo com o que fui informada, ele escapou do massacre na propriedade rural e saiu à procura de uma cigana de conhecimento da magia lupina. Ela não era uma simples feiticeira, mas também era uma pactuante. Então, ela invocou Inugami e forjou com a orientação dele um ferro com seu selo. O meu pai recebeu o selo e a oração de transmutação. E como o próprio Inugami julgou a sua causa digna, ele lhe concedeu a consciência plena durante a transformação e o cheiro de líder. E com isso, uma vez transformado, o meu pai conseguia influenciar qualquer cane ou lobisomem bestial. O apoio de lobisomens de sina ele conseguiu com a procura de matilhas e muita conversa. O povo cigano, que se julga padrinhos dos lobisomens, se interessou em saber da base de tortura e pesquisas com lupinos. E alguns ex-agentes do Discob se colocaram à disposição do meu pai. Ele também convenceu alguns agentes da ativa, que sensibilizaram ao saber que ele só queria resgatar sua filha, pois a cigana havia contado que eu ainda estava viva e era a única sobrevivente do vilarejo em que vivíamos. Outras pessoas que tinham parentes aprisionados se uniram à causa. O meu pai passou os anos arquitetando aquele grande dia. Algumas ciganas com dons de cura lupina vieram nos ver e ministrar suas orações e os seus poderosos remédios. E dos 70 sobreviventes lupinos que foram resgatados, 30 suplicaram pela eutanásia, pois não tinham mais vontade de viver. E estes partiram felizes por sentirem o cheiro da liberdade antes de receber o tiro de clemência. E os 40 que restaram foram tratados pelos ciganos.
Enquanto isso, o meu pai e os demais integrantes da resistência lutavam bravamente contra as forças de apoio acionadas pela base do Discob. Fiquei 2 semanas sendo tratada, enquanto o destino dos resgatados foi decidido. Muitos voltaram para o que sobrou de suas matilhas, e outros foram adotados e levados para viver em comunidades lupinas. Assim sendo, com muito cuidado, todos foram transferidos, de modo que apenas o Curiel e eu permanecemos no acampamento na mata, com vários dos heróis que foram regressados, pois precisavam despistar o Discob. A minha maior felicidade foi ver o meu pai. Ele me abraçou muito e choramos emocionados. Então, ele me chamou de minha princesa. Senti-me novamente uma criança em seu abraço. Ele também abraçou Coriel e chorou muito ao saber como havia sido a partida do Luciel e a minha gravidez forçada. Contudo, momentos depois, ele me disse que não poderíamos conviver juntos, pois ele havia se tornado um cane, e tanto eu quanto Coriel éramos lobisomens. E no meio lupino, era uma vergonha o lobisomem sequer ser amigo de um cane. Contudo, expliquei que acima de tudo ele era o meu pai, e que independente do que havia se tornado, ele só fez o pacto por amor a mim. E diante disso, ele decidiu que pelo seu amor de pai, ele continuaria ao meu lado. Então, nos mudamos para um lugar distante e isolado, onde o Coriel pôde ser criado com segurança e seguir a sua vida. Não foi fácil, pois eu acordava gritando à noite assombrada com o terror vivido. O meu pai corria até o meu quarto, onde me abraçava e me dava apoio, e vivia repetindo que tudo o que aconteceu foi terrível. Porém, aquilo tudo já havia passado. Atualmente, o meu filho tem 19 anos, e é um lindo rapaz muito cobiçado pelas garotas, e vive como qualquer jovem. A sua primeira transformação ocorreu quando ele completou 14 anos. E de fato, ele se transformou num lobisomem de pelos escuros e olhos verdes fluorescentes. Um estigma da vergonha entre os lupinos. Contudo, muito habilidoso na caçada e com uma força admirável. No começo, tomado por seus instintos lupinos, ele chegou a atacar o meu pai ao vê-lo transformado em um cane de pelos escuros e olhos vermelhos e ameaçadores. Mas diante da força de um cane, o Coriel era fraco. E por ter consciência, o meu pai não o feriu para valer. Por outro lado, com o passar do tempo, o Coriel conseguiu controlar o instinto de atacar um cane. E com isso, já conseguia caçar com o avô. Confesso que o cheiro do meu pai na forma cane é terrível. Porém, acabamos nos acostumando. O meu pai explicou que o odor de carniça é o cheiro do inferno. E por isso, apesar dos requisitos de cheiro de enxofre, o cheiro que predomina nos canes é o cheiro de carne podre, o que pode fazer seres humanos comuns vomitar, mas que é algo que orgulha os canes, pois quanto mais forte for o cheiro, mais respeito ele impõe diante dos outros indivíduos. Nas noites de transformação, o meu pai nos acompanha para garantir que possamos caçar com segurança. Bem, eu sou casada com um pedagogo e tenho uma filha chamada Amanda. E ela tem o sangue lupino ativado, mas por ter apenas 7 anos de idade, ela é muito falastrona. Então, evitamos falar sobre os mistérios de sua raça.
O meu pai se casou com a Esmeralda. E eu tenho um irmãozinho chamado Fernando. A Esmeralda sempre sonhou em ser mãe. E apenas aos 47 anos viveu a única gestação de sua vida. Fernando e Amanda têm a mesma idade. E o meu pai é muito amoroso com todos nós. Bem, continuamos atenta ao Discovery, pois se engana quem pensa que essa organização imunda está morta ou desativada. Eles continuam fazendo as suas maldades em nível mundial. E eu só escrevi este relato para alertar a todos os irmãos lupinos que quando se trata do Discovery, devemos deixar as nossas diferenças de lado. Bem, eu sei que os canes não são fáceis, mas saibam que eles já ajudaram lobisomens. O meu pai, por manter a consciência quando transformado, é um cane com alma de lobisomem puro. Espero que os lobisomens puros de sangue não se ofendam com este comentário, pois eu sei que a maioria dos canes são violentos e precipitados, não respeitando regras ou símbolos de respeito lupino. Entretanto, o nosso maior inimigo é o Discovery. A resistência lupina foi uma semente deixada pelo meu pai. E eu não sei se ela ainda existe, mas o exemplo que ela nos deu foi que podemos resistir e virar o jogo contra o Discovery. E é como diz aquele velho e bom ditado: um dia é da caça e o outro do caçador. Boa noite. O que aconteceu comigo foi um fato assustador e sobrenatural. E até hoje eu não esqueço aquele momento. Moro em Itapecerica da Serra, uma cidade vizinha de São Paulo. Porém, eu trabalho na capital. E sempre que saio para me divertir, eu vou para lá. E para ir e voltar, eu geralmente pego a rodovia Regis Bittencourt, BR-116. Certa noite de um sábado, eu estava com os amigos em um barzinho de São Paulo, como geralmente nós fazemos. E quando deu 3 da manhã, eu resolvi voltar para casa. E por ser o único a morar em Itapecerica da Serra, como sempre, eu fui embora sozinho. A estrada estava bem vazia. Apenas um carro ou outro passando. E logo após de ter passado pela entrada de Embu das Artes, havia um carro atrás de mim que estava com o farol alto ligado. A luz estava refletindo do retrovisor diretamente nos meus olhos. Eu desviei um pouco o olhar para mudar o retrovisor de posição, para a luz não pegar nos meus olhos. E quando eu olhei de volta para a estrada, havia uma pessoa a alguns metros na minha frente. Tá certo que essa estrada passa por um trecho meio urbanizado. E sempre tem algumas bestas que tentam atravessar a estrada em vez de usarem alguma passarela. Mas sempre que eles fazem isso, eles saem correndo. E essa pessoa estava ali parada, olhando na minha direção. Percebi que os seus olhos brilhavam como de um animal. E a primeira reação que eu tive foi pisar com tudo no freio e encolher a cabeça no banco, porque tinha certeza que eu ia atropelar a pessoa. Porém, a única coisa que eu senti foi o tranco do carro de trás batendo em mim. E no que eu olhei para frente, não havia nada. O vidro estava inteiro, e a frente do carro estava intacta, e nada de errado. Eu saí do carro meio tonto da batida,
e o cara do carro de trás já saiu rasgando perguntando se eu tava louco, qual era o meu problema e coisas do gênero. A frente do carro dele ficou toda amassada, assim como a traseira do meu carro. Mas a frente do meu carro não tinha nada. Eu comecei a olhar em volta, procurando onde a pessoa que estava lá havia ido, mas não achei ninguém. E a estrada até que tem uma iluminação decente. Eu falei pro cara do outro carro que se eu não tivesse brecado, com certeza teria atropelado alguém. Ele falou que não havia ninguém na estrada. Era somente eu e ele. E realmente, com a velocidade que eu estava, a uns 100 km por hora, não dava para ninguém sair tão rápido assim da frente do meu carro. E mesmo eu, tendo ido para um bar, eu não tinha bebido nada alcoólico. Então, eu não estava bêbado. E deu para ver direitinho a forma de uma pessoa. Porém, lembrando melhor, eu posso dizer que vi apenas a silhueta da pessoa, e nada muito detalhado. Fiquei confuso sobre o que realmente aconteceu. Então levei o carro para o acostamento e fiquei ali tentando resolver o problema com o rapaz do carro de trás. Disse a ele que eu podia pagar os danos no carro, ou chamar a polícia para fazer um BO e acionar o seguro. Ele disse que o documento do carro estava atrasado e que não poderia chamar a polícia para registrar BO. Bem, o rapaz estava de frente para mim. E foi neste momento que vi passando uma silhueta de uma pessoa muito alta por trás do carro dele, que estava bem na minha frente. Falei com ele assustado que algo havia passado atrás dele. Ele olhou repentinamente e disse que eu estava ficando louco ou fingindo. Tentei explicar para ele tudo na boa, mas o homem bravejava, e por mais que eu pedisse que ele ficasse calmo, mais irritado ele ficava. E quando ele me ofendeu com palavras de baixo calão, eu lhe virei um soco na boca. Ele, muito exaltado, foi até o carro e voltou com uma arma apontada para mim. E por mais que eu pedisse calma, mas ele gritava e dizia que ia me matar. E foi nessa hora que ouvimos um uivo muito alto vindo de trás do carro dele. Então, ele olha para trás com a arma apontada em minha direção. E como eu já havia percebido que aquele rapaz era louco, aproveitei a distração dele e investi contra ele, tentando mobilizar e arrancar a arma de sua mão. Porém, o rapaz era mais forte do que eu pensava. Conseguiu se livrar da gravata que eu dei nele, me derrubou no chão e se levantou rapidamente com a arma apontada para mim. Vi a minha vida passar diante dos meus olhos. Mas foi aí que vi a silhueta de alguém muito alto chegar por detrás dele. E aquilo rosnou. O rapaz se virou rapidamente na direção da criatura, e em poucos segundos que eu vi aquela coisa, eu fiquei aterrorizado. Era um ser maléfico de olhos extremamente vermelhos. A criatura era alta e peluda. A sua cabeça parecia com a de um porco, com focinho e enormes dentes. A sua cabeça era a coisa mais grotesca que já vi na vida. Parecia a cabeça de um porco bem velho, com poucos cabelos brancos e a pele toda rosada. O rapaz deu um tiro de cheio no peito da criatura. A mesma deu um urro ensurdecedor e, em uma grande fúria, atravessou o peito do rapaz com suas enormes garras. O rapaz caiu desfalecido,
e a criatura ficou me encarando e olhando diretamente em meus olhos. Confesso que estava com tanto medo e pavor que as minhas pernas tremiam. A coisa foi abrindo a boca de uma forma que a mesma ficou imensa. E a sua boca aberta dava em torno de 1 metro. Era algo que eu julgava ser impossível. A criatura abocanhou o rapaz desfalecido no chão. Em uma velocidade incrível, se embrenhou na mata. E quando eu digo velocidade incrível, me refiro que a criatura foi tão rápida que eu mal pude acompanhá-la com os meus olhos. Olha, eu confesso que o meu medo foi tanto que quando eu entrei no carro, naquele momento eu esqueci como dirige. Liguei o carro, passei a marcha, mas esqueci de descer o freio de mão. Depois fui ligar os faróis e liguei o para-brisa. Eu acreditava que naquele momento iria morrer. E que a coisa voltaria e me mataria. E para o meu azar, nem carro passava ali naquela hora. Passei a segunda marcha e fui saindo dali. E mais calmo, eu coloquei a terceira e depois coloquei a quarta. Cheguei em casa e me dei conta de tudo que havia acontecido. E só aí eu comecei a chorar. A minha esposa perguntou o que aconteceu. E por mais que eu tentasse contar para ela, eu não conseguia. No dia seguinte, um pouco mais calmo, eu contei a ela que havia presenciado um assalto e que o rapaz do carro levou a pior. Hoje, depois de muito tempo, criei coragem para desabafar o caso com vocês aqui do canal. Boa noite. A vida pode ser muitas vezes ingrata, muitas vezes cruel e injusta. Alguns têm muito, outros não têm nada. Uns têm casas e mansões e outros vivem debaixo da ponte. Mas uma vez ou outra, o universo conspira e acabamos mudando de vida. O problema mesmo é quando essa mudança não vem da forma natural. E o que acontece quando forçamos essa mudança em benefício próprio? Bom, o que eu vou contar a vocês é um relato simples e curto de algo que aconteceu comigo. Ou melhor, de algo que eu mesmo fiz. Atrair para mim um mal imensurável e até hoje eu carrego as consequências do que fiz. Olá! Boa noite a todos. Eu me chamo Damião e sou natural de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Tenho 48 anos de idade e atualmente eu moro numa fazenda que comprei no interior do estado de Goiás. Moro sozinho aqui, pois depois do que eu fiz, passei a ter medo de machucar as pessoas que amo. E por fim, optei por viver assim. Na época, eu tinha 17 anos, quando tudo aconteceu. E mesmo tendo residência na cidade, e quando tinha 16, acabei indo morar na rua. E não demorou muito para começar a roubar e a vender drogas para me manter, e manter o meu vício. Bem, me manter não, sobreviver. Eu já era conhecido da polícia na região do centro de Uberlândia. Cometia vários delitos como furto de bicicletas e às vezes até de bolsas de pessoas distraídas. Bem, não conto as vezes que fui dormir na cadeia. Os meus pais já não se importavam comigo. E ainda com 16 anos eu fui para uma casa de menores.
onde fiquei até meados dos meus 17 anos, quando fui solto novamente. Na ocasião, eu fui adotado por uma família rica de Goiânia, cujo casal não poderia ter filhos por motivos que na época eu não sabia o porquê. Mas isso não durou. No primeiro deslize, eu fugi da casa deles e voltei para a rua. Só que agora eu estava no estado de Goiás. Voltei às ruas agora bem mais revoltado com o mundo e com tudo. Mas por decisão própria, eu havia largado as drogas. E eu só não queria mais morar com ninguém. Na minha cabeça, as pessoas eram a razão dos meus problemas. E seria melhor que eu ficasse de fato sozinho para poder me virar e cuidar dos meus problemas sozinho. Saí perambulando de cidade em cidade e dormindo em albergues, trabalhando catando latinhas e descarregando caminhões. Bem, era incerto e bem sofrido, mas devagar eu estava caminhando em frente. E só não estava indo em direção a nada. Mas pelo menos eu não estava parado e nem viciado de novo. Um certo dia eu acabei saindo muito tarde do galpão, onde descarregava os caminhões. Eu estava em Anápolis, no estado de Goiás. E como o albergue tinha hora para fechar e uma quantidade máxima de pessoas para receber, eu acabei me atrasando e não consegui entrar. Tentei por vezes dormir em algumas igrejas que oferecem um serviço de albergue, mas também as mesmas estavam cheias. Então não me restou muita coisa. Saí andando pela cidade procurando um lugar mais afastado do centro para dormir, pois eu tinha muito medo de ser espancado até a morte, o que era uma prática até comum no Brasil naquela época. Bem, eu achei um bom lugar próximo a um cemitério público. Pensei comigo mesmo que por ser um cemitério não teria muito movimento próximo. Bem, eu estava errado. Era por volta de meia-noite e eu dormia enrolado num papelão, quando ainda de olhos fechados eu ouvi um som de um carro parar próximo de onde eu estava. Abri os olhos e vi descer do carro 4 rapazes bêbados que pareciam vir de alguma festa. Eles seguravam pedaços de pau e até um soco inglês eu vi. Tentei me levantar e correr, mas foi inútil. Eles me derrubaram a pedradas e tudo que eu pude fazer foi cobrir a cabeça e implorar por minha vida, enquanto eu era espancado. Me lembro que o que eu senti era uma mistura de medo e raiva como nunca havia sentido. O meu sangue já banhava quase todo o meu corpo. Senti o gosto de ferrugem na garganta e em meus últimos suspiros, vendo aqueles rapazes me matarem a socos, eu pedi não a Deus e nem a santos. Eu pedi ao próprio Satã que levasse os seus demônios dali, para que pelo menos eu morresse em paz, pois aquilo não poderia ser obra de Deus. E já que seria assim que eu morreria, que pelo menos eu morresse sozinho. Vi quando algo rosnou alto, fazendo eles pararem. E com os olhos entreabertos, eu vi quando eles, assustados, entraram no carro e saíram em disparada. E enquanto eles saíam, eu os amaldiçoei, dizendo que eu não descansaria até que eu mesmo entregasse a alma de cada um deles para o próprio capeta pessoalmente. Bem, apaguei. E quando acordei, eu vi um caminhado em minha direção. Um enorme cão negro de porte imenso, com uma figura que parecia ser um homem montado em cima. Acordei mais tarde com um senhor de idade,
vestido em umas vestes exuberantes, me dando de beber. As minhas feridas estavam saradas e eu não sentia dor em meu corpo. Agradeci ao homem pela ajuda. Disse a ele que não tinha como pagá-lo, mas que seria eternamente grato. O homem se levantou, caminhou uns passos à minha frente, e do escuro veio até ele um cão negro enorme de olhos amarelos, a quem o homem fazia carinho enquanto me falava. Eu quero lhe fazer uma proposta, rapaz. Uma proposta de vingança, riqueza, luxúria e felicidade, onde você nunca mais vai sofrer o que sofreu hoje. Estará cercado de mulheres, dinheiro e felicidade. E ainda te dou uma ferramenta para você achar e se vingar dos covardes que te machucaram hoje. O que você me diz? O homem falava enquanto afagava o seu enorme cão negro. Eu de imediato lhe respondi que não tinha dinheiro para lhe pagar, e muito menos posses ou terra. E ele continuou: Não quero posses ou terra, muito menos o seu dinheiro sujo. Existe muito mais que isso: lealdade, compromisso. Eu quero que faça alguns serviços para mim, e em troca eu lhe darei tudo o que quiser. Eu, achando que se tratava de um contrato para ser um tipo de pistoleiro ou algo assim, eu acabei aceitando. Ao que o velho disse que se alguém perguntasse, eu deveria dizer que eu estava prestando serviços a Agares, o deus do novo tempo. E após me dar um beijo na face direita, aquele homem montou em cima do seu cão negro e entrou escuridão adentro. No mesmo instante, eu comecei a ouvir palavras estranhas. A minha visão ficou aguçada, como se eu estivesse vendo além do alcance. Um calor imenso correu no meu corpo, me fazendo contorcer de dor. O som de ossos se quebrando e gritos que saíam de mim eram horríveis. Senti como se a minha pele estivesse se descolando do meu corpo. Comecei a sentir um cheiro inconfundível que me fazia correr pela cidade, por entre becos e vielas, até chegar em outra cidade distante dali, onde vi na beira da estrada o carro dos rapazes que haviam me machucado. Bem, não tem uma explicação lógica de como cheguei tão rápido. Acontece que eu simplesmente corri até onde eles estavam. Vi os rapazes no carro e os ataquei os ferindo. Arranquei os seus membros com a boca, e isso foi para mim divertido e muito aconchegante. A minha vingança estava completa, mas infelizmente uma outra pessoa passava no local de moto e acabou se assustando comigo. E eu, meio que por instinto, acabei o matando também. E naquela noite, eu senti que a minha vida mudara de vez. Vi o meu reflexo na beira de um lago iluminado pela luz da lua. E ali eu estava com as feições animalescas, mesmo tendo plena consciência do que fazia. Parecia não ser eu. Bem, escutava o som de pessoas falando à distância, animais correndo, e tudo era nítido demais para mim. E naquela noite, eu entendi que assinei a venda da minha alma para o diabo, me tornando uma fera assassina a quem vocês chamam de lobisomem. Na manhã seguinte, após toda essa loucura, eu acordei nu, dentro do cemitério onde eu havia dormido noite passada. 2 semanas depois, eu fui chamado para cuidar de uma fazenda como caseiro. O dono da fazenda mora no exterior.
e me paga 20 mil por mês, além de deixar ao meu critério o uso das coisas da fazenda. As mulheres praticamente se jogavam para cima de mim, alegando serem atraídas para mim. E foi aí que entendi que a fazenda e as mulheres, além do dinheiro, era o meu pagamento por vender a alma para o diabo. E foi assim que se deu o meu pacto com Agares. E por isso eu moro sozinho, para não acabar matando a minha possível família. E por causa de cobiça e vingança, eu acabei me condenando a morrer sozinho, sem poder ter o prazer de ter uma família. Boa noite.